E aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Vinícius aqui do canal Fusca na Foto. Nós somos um canal totalmente dedicado à cultura Coolidge, então Fuscas, derivados e tudo que tem nosso querido motor Volkswagen enxado, a gente traz aqui no canal pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, dá uma olhada na aba vídeos, na aba playlist, tem muito conteúdo legal já produzido, assim como conteúdo exclusivo lá do Instagram e do Facebook, que eu tenho certeza que você também vai curtir. Hoje eu tô aqui mais uma vez com a Kombi Judite, né, uma Kombi 2002 aqui do canal que a gente adquiriu faz mais ou menos um ano e 2-3 meses, e a gente tá resgatando, né, a dignidade dessa Kombi. Ela era uma Kombi do mercado Joanin desde zero, então tava muito judiada, muito negligenciada. A gente já fez várias coisas, vou deixar a playlist aqui em cima para quem não viu conferir toda a saga que a gente fez. Na última das etapas a gente instalou um banco cama, né, que a gente vai transformar ela numa mini Kombi Home, digamos assim, né, não a ideia é viver nela, mas ter uma estrutura para quando a gente for fazer cobertura de eventos, viagens e muito mais, que a gente também faz aqui pro canal e tal, as coberturas, né? E hoje a gente vai dar mais um passo em direção a essa Kombi Home, que é a instalação de cortinas, né? Para garantir a privacidade ali durante a noite, né? E conseguir dormir tranquilo sem aquela luz na cara. Bom, não é bem assim com essa cortina, que ela é aquelas cortinas prontas assim do Mercado Livre, né, digamos assim. Ela tem uma transparência muito grande, depois a gente vai fazer um upgrade nelas ali, mas já vamos deixar instalada a estrutura aqui, né, e depois a gente faz essa mudança e mostra para vocês também. Para você que acompanha o canal Fusca na Foto, eu estou lançando agora o clube de membros aqui do canal. A ideia é criar uma comunidade com algumas vantagens exclusivas para os participantes, isso pelo valor simbólico de R$ 11,99 por mês. Esse valor vai ajudar a manter e melhorar as produções aqui do canal, que ao contrário do que muitos pensam, a plataforma aqui ela não paga bem quem tem um canal do tamanho aqui do Fusca na Foto. E para produzir conteúdo existem muitos custos, como por exemplo o deslocamento até o local das gravações, câmera, cartão de memória, bateria extra, software de edição e muito mais. Isso sem falar no tempo dispensado nessas tarefas, né? Então, para quem puder e quiser ajudar, eu serei muito grato, né, por essa colaboração aí. E para recompensar esse investimento que vocês vão fazer, eu criei alguns benefícios, né, exclusivos para os membros, que no caso inicialmente vai ser os vídeos antecipados, né? Então a gente vai conseguir soltar um pouco antes, só para quem é membro, os vídeos do canal. Prioridade nos comentários, né? Então a gente vai dar preferência para ler e responder os comentários dos membros. E tem alguns outros benefícios que eu estou bolando aqui, conforme a comunidade for aumentando, a gente vai inserindo aqui. Então, se você quiser, né, e puder ajudar o Fusca na Foto, eu vou deixar um print aqui, é só clicar ali em Seja Membro e você vai conseguir fazer o pagamento com toda a segurança aí do Google. Valeu! Bom, galera, o kit é composto então das hastes, né? Eu acredito que seja de alumínio, né? Um alumínio com a dobra certinha aqui, que depois a gente vai entender melhor a aplicação ali. Não sei se isso é inox ou alumínio, pra te falar a verdade. Vem todos os parafusinhos brocantes, né? Aqui, então tem que fazer um pequeno furinho na lata e o próprio parafuso vai fazer a rosca ali na lata. E nesse, entre aspas, manual de instruções, apesar de não ter desenho e tudo, mas tem as medidas, e é engraçado aqui, eu tava até olhando aqui, que é estranho porque cada lugar em cima e embaixo tem uma medida diferente. Eu achei que, por exemplo, em cima e embaixo, como as janelas são do mesmo tamanho, digamos assim, era igual, mas não, tem um monte de posições, então isso é importante pra gente facilitar, senão a gente ia ter que ficar quebrando a cabeça demais. Então agora a gente vai separar primeiro aqui as hastes, né, de acordo com o manual ali, e depois começar a fazer as marcações, os furos aqui. As cortinas estão ali, né? Então, para quem viu a gente no camping lá, a gente até usou só as cortinas sem as hastes, mas a gente vai deixar de forma fixa aqui.
Bom, galera, acho que mais ou menos uma hora e meia depois, ó, os trabalhos estão fluindo aqui, ó, já instalamos nessa lateral aqui, né, só na parte traseira e na lateral do lado do motorista inteiro. É relativamente fácil, a lata é muito fácil de furar. Eu tô usando, a minha parafusadeira é uma bosta, então ela não é furadeira e parafusadeira, né, então eu tô usando uma furadeira, alguns lugares só com prego, né, eu tô usando um prego de aço aqui com martelo, ó. E só o próprio prego ele já fura. Agora tem uns lugares tipo que é coluna ali no meio, que aí tem que ser com a furadeira. Mas não sofre muito não, né? Logo, broca de aço, né? E aí a gente fura, usa a parafusadeira só pra parafusar mesmo. Ele vem com esses parafusinhos aqui, ó, autobrocantes. E esse parafuso ajuda bastante, né? Então ele trava ali facinho. Tá ficando bem legal. E aí o que eu falei pra vocês de luminosidade, ó, aqui a gente tá numa garagem fechada, mas estão vendo que aqui, ó, dá pra ver bastante luminosidade. Por fora, não, a pessoa teoricamente não enxerga, mas passa muita luminosidade pra dentro, né? Então isso não é legal pra quem a gente quer dormir às vezes até mais tarde, às vezes num lugar que o sol nasce muito cedo, né? Mas tá ficando legal. Depois eu mostro pra vocês os planos do blackout de verdade. Aí, galera, umas horinhas depois, ó, finalizado aqui em todas as janelas. Vou dar o meu parecer aqui, ó. É relativamente fácil instalar. As únicas dificuldades, assim, na verdade não é dificuldade, coisas que eu melhoraria. Nessa da traseira, aqui ele não tem uma curva. Eu já vi algumas marcas que o trilho ele faz a curva para baixo. Aí o que acontece? Eu vou até tirar aqui para vocês entenderem melhor, ó. Eu vou tirar, peraí que eu vou tirar o botão de pressão aqui. Aqui, ó, por mais que eu estique, aqui ele é maior, né? Então ele fica meio que essa aresta aqui, ó, que não é preenchida. Eu vi algumas marcas que aqui, ó, ele vem para baixo. Então ele faz uma curva e aí ele fecha bem. Então essa marca aqui não tem isso, não curti muito. Aqui nas laterais tranquilo, preenche bem. E outra coisa meio estranha, assim, eu sei que é uma particularidade da Kombi, mas no caso eles poderiam fazer alguma coisa pensando nisso, né? Aqui, ó, tem esse detalhe aqui, né? Então ele não consegue ir até o final tranquilo, mas não influencia tanto, digamos assim. Quer ver? Eu vou soltar o botão aqui também. Ó, aqui ela fecha até que bem. Aqui a gente não conseguiu deixar ela esticada igual a gente gostou de fazer nas outras por causa disso, porque como tem isso aqui, ó, não dá pra esticar na altura que ficam as outras. Então ela ficou até bem torta esse trilho aqui, mas não influencia muito, só que ele fica meio, te brincou, né, pano de bunda. E lá atrás também, ó, lá atrás as cortinas poderiam ser um pouco menor na janela traseira. Por quê? Porque você não pode furar aqui pra baixo, porque aqui vai vir aquelas forrações, né? Então as janelas poderiam ser um pouco menor, as cortinas, para poder ficar mais esticadinha, né? Então são pequenas melhorias que eu faria se eu fosse, né, fabricante. Mas tirando isso, bem legal, tem um acabamentinho aqui bem legal, ó, escrito Kombi, que vai ficar para fora, né, quando tiver, quer ver, eu vou até sair aqui, ó, vocês vão ver, quando tá fechadinho, ó, fica Kombi aqui, ó, um detalhezinho legal, né, ó. Então é bonitinho. Eu achei que, sinceramente, eu não ia curtir o visual na Judite por causa do visual da Judite ser German Look. Então eu achei que não ia combinar muito. Ficou até que legal por ser discreto, por ser uma cor discreta, escura, né? Ficou interessante e o principal é que é funcional também, né? Que realmente a ideia é que seja funcional aí nos campos. Então, o que eu falei sobre melhoria, ó, então vocês estão vendo aqui, ó, que tá bem transparente. Depois eu vou até mostrar aqui por fora, quer ver, ó, por fora você não enxerga, ó, lá não tá esticadinha e tal, mas por fora ele até que tampa bem, ó, mais ou menos. Tem algum reflexo ali, não, mas aqui na verdade é reflexo do vidro, tá, então vocês não estão vendo lá dentro, ó, aqui vocês não veem. Mas, mesmo assim, passa muita luminosidade. Então, qual que é a ideia? Eu tenho esses panos aqui blackout, ó, que são um pano bem espesso. Eu trabalhei numa revista, então eu usava para isolar para-brisa, para tirar foto, né, interna de carro. Então, qual que é a ideia? Pedir para uma costureira fazer serviço de, né, dublar, digamos assim, que é costurar isso aqui por dentro. Então nessa linha de costura aqui, ó, costurar isso, aí sim, ó, totalmente blackout.
E eu tenho 2 panos desse. O outro eu vou usar para poder escurecer a cabine aqui. Então, no caso, ficou essa faixinha aqui, ó, de metal. Então, ou a gente vai fazer com imã ou com velcro. Então, fazer um trilho aqui na carroceria, né, no teto, outro no tecido e vir colando, né, ou fixando aqui para poder tampar essa parte da cabine aqui, né. Mas é bem legal, achei bem tranquilo de fazer, né. Usei basicamente uma broca, se eu não me engano, 3, uma furadeira, uma parafusadeira. A parafusadeira é luxo se você quiser só na mão, mas demora mais e cansa mais, né. E um prego de metal para poder ir marcando. Então a gente alinhava, batia com prego de metal, né? Tirava, furava para poder organizar. Em 2 pessoas é bem melhor, né? Fizemos eu e a Scarlett aqui. Eu já vi pessoas fazerem um só, eu não tenho essa habilidade. E acho que demora mais também, né? Mas o resultado ficou bem interessante aqui. Bom, galera, como a gente já terminou aqui, ainda tá relativamente cedo, antes do meio-dia, a gente vai agora tirar esse aspecto de espaçonave, pelo menos as laterais. O teto ainda vai demorar um pouco pra gente forrar, mas a gente vai colocar as forrações laterais, aquelas padrão original de Alcatex, mais simplesinha ainda, né? Mais pra frente eu tenho ideia de fazer um revestimento bem legal, mas isso aí é outros 500. Então essa parte aqui toda, ali ó, a gente já até começou, já dá um outro aspecto, né? Dá um acabamento bem mais legal, um carro que tá não terminado, né? Mas já tá bem encaminhado, porque sem as coisas, sem as forrações fica bem estranho. Eu não vou colocar só da forração da porta, porque quando eu instalei a forração lateral aqui, eu fiz alguma cagadinha, e aí essa mola aqui, isso aqui não parece, mas é um aço mola, ele tá com alguma pressão e a porta tá até meio ruim de fechar, não tá trancando e tal. Então eu não vou colocar, porque como vai ter que fazer uma manutenção aqui, aí vai acabar perdendo os pininhos, vai estragar. Mas então o resto a gente já vai instalar aqui. Então, ó, galera, terminamos de fazer a instalação dos forros aqui. É uma coisa meio bizarra, mas acredito que seja no padrão da Volks. Só tem essas travas na parte de cima, então na parte de baixo meio que fica meio solto aqui. Inclusive eu achei bem feio. A gente até tentou colocar uma dupla face, mas não deu muito certo. Depois a gente vê para melhorar. Fizemos lá atrás também, né? Já deu uma outra cara, né? Fica bem melhor, igual eu falei antes. Tava aparecendo um carro interminado, agora tá menos interminado, né? Tá mais legalzinho o visual, mais agradável, né? As cortinas estão aqui, ó. Eu vou fazer uma observação / reclamação, que a gente teve um problema aqui nessa coisa aqui novinha que eu comprei para tampar aqui, né, o trilho. Ele riscou aqui porque o trilho de baixo da cortina, todos os trilhos, na verdade, ele tem essa barriga aqui para cortina poder ter espaço para correr entre a lata. Só que na porta de correr, isso faz, ó, porque a tolerância é muito baixa ali, faz com que ele pegue. Então existem alguns no mercado, alguns trilhos no mercado que eles são bipartidos. Então cada janela ele tem uma divisão aqui no meio e ele é preso por um parafuso para os 2 trilhos, né? Esses eu acredito que sejam melhores porque ele tem uma barriga menor, né? Então esse aqui deu esse BOzinho também, a gente deu uma entortada aqui e aparentemente resolveu. Bom, basicamente foi isso então, né? Então mais uma evolução, como eu falei no começo do vídeo, mais um passo na Judite Kombi Home, né? Tá ficando cada vez mais legal, cada vez mais com cara de casa. Se você gostou do vídeo, tá gostando de acompanhar a saga aqui da Kombi Judite, né, toda a evolução, já se inscreve aí no canal, ativa também o sininho para receber uma notificação sempre que o vídeo novo for ao ar, deixa também um like, um comentário, uma sugestão. Isso tudo é muito importante para o YouTube entender que a gente está fazendo um conteúdo legal e relevante para vocês e espalhar esse conteúdo para cada vez mais pessoas. Não deixa também de conferir o conteúdo exclusivo lá do Instagram e do Facebook, que eu tenho certeza que você também vai curtir. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.